Vencer as eleições era ter mais um voto que qualquer outra candidatura. E que só nessa circunstância assumiria as funções de primeiro-ministro. Pois bem, parece incontornável que a Aliança Democrática ganhou as eleições e o Partido Socialista perdeu as eleições. Do Jornal Público, este é o P24. Hoje, com que país acordamos nesta segunda-feira? Viva! Da noite passada ficam umas eleições legislativas que deram uma vitória à Aliança Democrática, de centro-direita, que conseguiu vencer estas eleições, ainda que, olhando para os resultados, percebemos que o PSD vai ter o mesmo número de deputados do PS nesta nova Assembleia da República. Obviamente ainda faltam os círculos da imigração. O PSD terá de 77 deputados nesta nova Assembleia da República, os mesmos que o PS. Chega a 48, Iniciativa Liberal 8, Bloco de Esquerda 5, PCP 4, os mesmos do LIVRE, que sobe de 1 para 4. O CDS volta à Assembleia da República com 2 deputados e o PAN mantém como deputada a líder Inês Sousa Real. Manuel Carvalho, viva, bem-vindo ao P24. Vamos começar por olhar para o resultado das eleições deste domingo e o que eu te pergunto é com que país é que acordamos nesta segunda-feira? Bom, acordamos com um país politicamente muito diferente. Aquilo que aconteceu na noite de 10 de março altera radicalmente enfim, não apenas a composição da Assembleia da República, mas também todos os mecanismos de funcionamento que o nosso processo legislativo tem seguido até aqui. A partir do momento em que há um partido antissistema que passa a ter 48 deputados, todos os equilíbrios, todas as relações com vista, seja do ponto de vista da oposição, seja do ponto de vista do compromisso, ficam profundamente alteradas, portanto, e vai ser preciso que haja uma espécie de uma reaprendizagem de todos os mecanismos de funcionamento com que os partidos e com que os governos têm de lidar com a Assembleia da República. A Aliança Democrática é vencedora destas eleições, mas a vitória acaba por ser um bocadinho... Faz-nos lembrar há uns anos quando António Costa disse que António José Seguro tinha ganho por pouquinho as eleições. Esta noite podemos dizer que Luís Montenegro ganhou por pouquinho estas eleições? Foi isso que se passou? Ganhou por pouquinho e até é legítimo considerar, portanto, que esta pode ser uma vitória de pirro. Ou seja, portanto, aquilo que nós temos aqui à frente, evidentemente quem ganha, nem que seja só por um deputado, ganha. Não há volta a dar. Na democracia é assim que as coisas funcionam. Agora, portanto, vamos ter um partido, ou uma aliança que vai formar governo com menos de 30% dos votos. Que era, portanto, perante um clima geral de descontentamento, perante um contexto em que um governo maioritário caiu depois de 2 anos de governo muito povoados de casos e de casinhos, depois de, na origem da sua demissão, estar uma suspeita, portanto, associada a um caso, a uma investigação judicial, não conseguir, portanto, ter uma maior distância sobre o partido, sobre o incumbente, sobre o Partido Socialista, enfim, é uma vitória porque aritmeticamente vai ter mais deputados, mas traduzir isto numa vitória clássica, digamos assim, no sentido pleno do termo, acho que é um pouco otimista, ou se quisermos até um pouco abusivo. Portanto, os grandes, se nós, naquele exercício normal que nós jornalistas fazemos dos ganhadores e dos perdedores, eu colocaria a Aliança Democrática e o Partido Socialista com aquela seta do igual, ou seja, que temos um empate. Os grandes vencedores da noite foi sem dúvida o Chega e foi também sem dúvida o LIVRE. E que governabilidade poderá ter o país daqui para a frente com esta ascensão de um terceiro partido, neste caso o Chega, que mais depressa está para destabilizar a solução do que propriamente para construir uma solução, até porque sabemos que Luís Montenegro já se comprometeu que não fará acordos com este partido.
Pois, esse é o grande problema. Numa altura em que o país tem as suas contas públicas estabilizadas, em que, principalmente no terceiro trimestre de 2023, a economia portuguesa deu sinais de ser capaz de desistir, numa altura em que temos, portanto, milhares de milhões de euros, portanto, dos fundos comunitários, seja do Portugal 2030, seja do PRR, em que há tantas coisas para reparar e há tantos projetos para executar, nós vamos ter um problema, de facto, de governabilidade. Portanto, vai ser muito difícil conseguir, portanto, fazer passar diplomas importantes na Assembleia da República, numa Assembleia da República assim tão fragmentada, quando o principal partido, portanto, tem apenas um terço dos deputados. Mesmo que haja uma coligação com a Iniciativa Liberal, a força política deste governo, portanto, vai exigir uma negociação permanente, um compromisso permanente, e a grande questão não é essa, portanto, que isso podia ser até considerado, portanto, um dado normal, faz parte das regras do funcionamento da democracia, portanto, esse espírito de se conseguir acordos e compromissos. O grande problema que nós temos aqui, portanto, é de saber se os principais partidos do arco da governação, e neste caso, portanto, o Partido Socialista, vai estar disposto, portanto, a entrar nesse tipo de compromisso. E eu digo isto porquê? Porque o grande risco que nós temos, até perante esta ameaça, que já deixou de ser uma ameaça, é de facto um dano real com que o sistema político-partidário está a confrontar, portanto, este poder de representação que o Chega tem, um partido antissistema, vale sempre a pena recordá-lo. O pior risco que nós podemos correr é de o governo passar, portanto, porque o Partido Socialista já disse que não apresentará nem votará nenhuma moção de rejeição, mas é de chegarmos, portanto, ao final do ano, portanto, no momento da aprovação do orçamento, o orçamento chumbar e o governo cair. E, portanto, se nós voltarmos a ter uma eleição no prazo de 7 ou 8 meses, esse é o caldo de cultura ideal, portanto, para assinalar e sublinhar a irresponsabilidade dos principais partidos do sistema e, com isso, portanto, cria-se um caldo de cultura que nós sabemos muito bem quem é que vai favorecer. Continuará a favorecer o Chega. E isso pode ser, de facto, um primeiro passo, já não na orla do precipício, mas, portanto, já uma queda no precipício, porque se houver eleições enfim, daqui a 7 ou 8 meses, não poderá haver eleições até dezembro, mas se houver eleições em janeiro ou fevereiro de 2025, quem tem toda a dinâmica para as ganhar é, sem dúvida, o Chega. E não parece que daqui até lá nem o PS ou o PSD sejam capazes, portanto, de se reinventar, portanto, de recuperar forças para poderem disputar essa mesma vitória. O país vira claramente à direita com este resultado. Há uma maioria clara de direita se incluirmos o Chega, obviamente, nesta equação, e temos de o incluir nesta equação. A questão é como é que fica a esquerda neste cenário, Manuel? O país vira claramente à direita, mas se nós olharmos para aquilo que é a força eleitoral da direita democrática, ela não cresce assim tanto. A Iniciativa Liberal fica praticamente com os... E até é menor do que a esquerda, neste caso. Exatamente. Tem menos, portanto, se a memória não me falha, são 87 contra 92 deputados. O que há aqui, de novo, portanto, é uma viragem do país para a extrema-direita, para a direita radical e populista. Portanto, e é daí, portanto, a origem da preocupação. Porque, enfim, nós podemos considerar que haver alternativa dentro dos partidos democráticos até é um sinal de saúde da democracia. Quando há esta viragem, portanto, podemos suspeitar, ou até mais do que isso, podemos ter a certeza, portanto, que há aqui uns germes que põem em causa a própria viabilidade da democracia. Portanto, há claramente essa viragem, portanto, para um programa mais de protesto, antissistema, radical, populista e demagógico, e isso é, sem dúvida, portanto, uma questão que deve forçar todos os partidos democráticos a refletir. O que é que eu quero dizer com isto? Uma coisa muito simples. Não podemos considerar que 1.100.000 portugueses, os que votaram no Chega, são todos eles radicais, ou são todos eles da extrema-direita. Não. Há aqui vários fatores de mal-estar, muitos deles reais, outros muito baseados em percepções, que os partidos democráticos têm que olhar de frente e têm que lhe dar resposta. E a pior forma de lidar com isto é achar que não é um problema dos partidos democráticos, virar a cara à realidade dos
problemas e continuar, portanto, ou dar espaço a um clima de instabilidade que, em vez de recuperar esse eleitorado para o campo democrático, pelo contrário, só alicerça, portanto, o seu descontentamento, só reforça os seus motivos de protesto, portanto, e isso, portanto, é uma grande, grande responsabilidade que os partidos democráticos, quer o PSD, quer o PS, principalmente estes, mas evidentemente todos têm essas responsabilidades, é, portanto, uma grande responsabilidade que era bom que eles assumissem. Manuel, muito obrigado. Boa noite ou bom dia. Muito obrigado, Manuel Carvalho. Vale muito a pena olharmos para a primeira do Público desta segunda-feira, dia em que a manchete diz um país à direita, com a figura de Luís Montenegro a figurar na capa. Distrito a distrito, vencedores e vencidos, a opinião de António Barreto, Carla Castro, Francisco Mendes da Silva, João Miguel Tavares, Manuel Carvalho, Manuel Off, Maria João Marques, Marina Costa Lobo, Rita Figueiras, Susana Peralta e Teresa de Sousa. Vale muito a pena ler esta edição de segunda-feira do Público. Eu sou o Ruben Martins, foi um prazer ter estado consigo nesta noite eleitoral do Público. Todos os dias, ao final da tarde, temos o Soundbite, o nosso podcast de análise política, comigo, com a Helena Pereira e com a Ana Sá Lopes. Os próximos tempos vão ser bem animados no que toca à agitação política em Portugal e cá estaremos nós para interpretar os nossos dias. Tenham uma boa semana e até amanhã. O Público fica no ouvido.